E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Akira, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu já quero avisar para vocês que esse vídeo que eu vou estar gravando agora, ele é um vídeo com um assunto bem delicado, principalmente do ponto de vista feminino, tá bom? E é um comentário de uma menina que deixou aqui em um dos vídeos, pedindo para eu falar sobre a intimidade feminina e principalmente sobre a parte de masturbação. Então, assim, não é um vídeo para você assistir na TV da tua casa com crianças perto, tá? Porque eu posso falar alguns termos que não vai ser legal, mas eu vou tentar ponderar para o vídeo ficar cada vez mais family friendly e você poder assistir em qualquer lugar e entender os códigos que eu vou estar falando, tá bom? Então, assim, uma das maiores vantagens que eu tenho do autismo é que eu consigo entender um lado do autismo que muita gente não consegue porque eu tô mergulhado dentro desse caldeirão aí, tá? Então é muita gente de fora querendo explicar o autismo e isso me incomoda um pouquinho, tá? Porque eu vejo muita gente, médicos, doutores, que falam muito sobre autismo. Tô falando de gente muito famosa, mas não entende algumas nuances, não entende algumas coisas que acontecem com a gente, tá? E é esse que é o diferencial aqui do meu canal. Eu falo a verdade para vocês. Os autistas, eles têm alguns problemas, tá? Principalmente na sua intimidade. A maior parte, tanto dos meninos quanto das meninas, demoram um pouco para se descobrir a sua sexualidade e até mesmo se tocar, quanto acontece ao contrário, eles descobrem muito cedo, tá? E uma das coisas que mais acontecem com os autistas é uma situação bem complicada, que quando se descobre isso, o autista descobre esse lance de se tocar, ele começa a descobrir a sexualidade dele, ele começa a descobrir um mundo ali mais adulto, né, de prazer, ele meio que entra num hiperfoco nisso. Isso ninguém fala pra vocês, eu tenho certeza que ninguém falou isso até hoje no YouTube pra ninguém. Mas um maior hiperfoco, tanto de meninos quanto de meninas, quando descobrem a sexualidade, é a parte de se tocar. É a parte de estar sozinho ali e se auto dar prazer. Várias pessoas que eu já conversei, falaram que viciaram nisso. Então você meio que vicia porque você aprende um gatilho de dopamina, serotonina e endorfina. Então você meio que tem em você o controle de uma droga muito viciante e prazerosa. E agora as coisas pioram ainda mais, porque porque a gente tem acesso muito fácil à pornografia. Eu já tive uma época que eu percebi que eu consumia muita pornografia e hoje eu parei com isso. Então, tipo, graças a Deus eu tô muito mais saudável, tá? Mentalmente. E eu vou explicar o porquê do mentalmente para vocês entenderem de um aspecto bem amplo mesmo esse vício, tá? Porque a maior parte desse vício não acomete somente homens, tá? Acomete muitas mulheres que ficam viciadas em pornografia. Então, assim, na parte da infância, na primeira infância ali, quando a criança aprende a se tocar, ela aprende assim a lhe dar prazer, ela vai começar a fazer muito isso. E isso é normal, tá? Isso é normal tanto para neurotípico quanto para uma criança atípica, tá bom? Então isso acontece. Na escola, a criança vai ficar com a mão dentro da calça, se estimulando, vai ter esse processo. E aí você vai falar, tá, mas por que isso? Porque eu já passei por isso, tá? Então assim, nossa, querida, mas você não tem vergonha? Gente, eu tô indo para quase 40 anos, tô gravando um vídeo com uma ferida aqui na minha boca. E eu acho que já chegou numa parte que não dá para ter vergonha, pra gente expor alguns fatos que vai ajudar outras pessoas. Qual que é um ponto que eu quero que vocês entendam? É padrão do ser humano essa descoberta, isso é muito legal e vai ajudar essa criança
a ter um futuro melhor, mesmo que ela precise de um acompanhamento e um aconselhamento, para ela não ficar se tocando em público, para ela tomar cuidado com isso e também para ela não cair na garra aí de um aliciador, né? Na minha infância, eu caí na garra de um homem aliciador e eu fui abusado. E por muito tempo eu achei que aquilo era normal, até que em uma consulta eu expus isso e realmente eu fui abusado sexualmente, eu era criança. Então é isso que eu falo, que vocês têm que tomar muito cuidado com quem vocês vão deixar os seus filhos, perto de quem, tá? Então tomem cuidado, seus filhos, suas filhas, tá? Eu sempre falo filhos, mas eu tô falando no geral. Além desse ponto, o autismo ele pode ter o lado contrário de a criança, por algum tabu, por algum medo, por algum bloqueio, ela não se expor de forma nenhuma ao autotoque, a se conhecer sexualmente. O que vai acontecer? Ela vai ter um bloqueio sexual e esse bloqueio ele vai acompanhar ela por muito tempo e no futuro atrapalha também os relacionamentos dela, tá? Então, o que me dá um medo às vezes é que esse atraso de se autoconhecer, principalmente mulheres, no futuro faz muitas mulheres ficarem viciadas em pornografia, porque ela descobre ali na parte adulta que ela tem aquele botãozinho de prazer que ela pode tocar, estimular e vai dar um resultado, e ela vai querer sempre mais e mais e mais e mais e mais. E aí acontece uma coisa que é ruim. Lembra que eu falei que a criança ela pode ter o primeiro hiperfoco dela nesse autotoque, nessa nessa atitude de se dar prazer? Então, quando isso acontece com o adulto, o processo é muito mais forte. O processo dopaminérgico é muito mais forte. E aí a gente volta a ter ou o vício, tá, em pornografia, ou o vício em sexo. Você começa a ter pessoas que são ninfomaníacas, tá? Porque ela descobre um mundo de prazer que ela nunca imaginou e ela quer ter esse prazer todo dia, tá? Então tem que se tomar cuidado, tem que se fazer um acompanhamento na criança. E se você é adulto e se identificou com algo que eu falei, no vício de se autoestimular ou no vício de pornografia, é legal você conversar sobre isso em consulta, tá? Fazer um acompanhamento psicológico, se necessário psiquiátrico, e aí você vai se cuidar e vai ficar mais de boa, tá bom? Porque principalmente para autistas, o sexo ele é muito prazeroso e ele é muito libertador para a gente. Mas ao mesmo tempo, se ele não for um relacionamento saudável entre o seu ser e o seu parceiro, a sua parceira, você acaba entrando numa área que vai ser um pouquinho perigosa, vai ser prejudicial para você. Então, assim, conheço pessoas que vê pornografia o dia inteiro, tá? Então, tipo, a pessoa tem que sair no meio do dia do trabalho para ver pornografia, para se aliviar, para poder voltar para o trabalho e continuar bem. Por quê? Porque se torna um vício, se torna uma droga, aquele estímulo em todos os hormônios de prazer ali no corpo dela, ela tem que ter aquilo todo dia. E aí vem a pior parte também. Quando você tem um excesso de autoestimulação ou uma hiperexposição à pornografia, quando você tem um relacionamento normal com uma pessoa, que é um sexo ali baunilha, tal, normal, né, do dia a dia, você não sente prazer, você não sente disposição, você não sente vontade de ter aquele relacionamento. Porque o seu cérebro ele foi treinado a ter, em alguns casos, assim, dois parceiros, três parceiros para uma pessoa, ou três mulheres para um homem. Então, assim, a pornografia ela está muito pesada nesse ponto, tá? De você ter ali situações que não são situações reais do dia a dia, que dariam prazer para muitas pessoas. E você não vai ter esse prazer, porque o seu cérebro está sendo treinado, ele está sendo exposto a uma experiência que não existe.
uma experiência roteirizada. Então, é muito chato isso, tá? Então, assim, espero que esse vídeo encontre vocês para trazer informação, principalmente para os médicos e médicas que acompanham aqui o meu canal, os psicólogos, psiquiatras que me acompanham aqui. Eu estava devendo esse tipo de vídeo para vocês, mas hoje eu senti que eu devia falar, que eu devia ouvir esse pedido dessa menina que me acompanha aqui. E essa menina, se quiser se expor aqui, comentar e agradecer, esse vídeo é para você, tá bom? Então é isso, gente. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Um abraço. Tchau, tchau.